Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, a senhora tem alguma dica de leitura para os nossos ouvintes? Tenho sim uma dica quentíssima publicada nesse mês. É o livro Ecos do Brasil, Eça de Queiroz, Leituras Brasileiras e Portuguesas. Livro organizado pelo nosso querido professor da Universidade de São Paulo, Benjamin Abdala Júnior. É um livro que tem a direção de um especialista em estudos portugueses, mas que traz também contribuições de outros pesquisadores da literatura não menos importantes. A introdução é do Benjamin. No primeiro capítulo nós temos Eça de Queiroz, Passado e Presente, um estudo do professor Antônio Cândido. Logo em seguida, Leitores Brasileiros de Eça de Queiroz, algumas reflexões do Carlos Reis. Essa jornalista no Brasil, da Elza Miné. Pontes Queirosianas, Angola, Brasil, Portugal, da Isabel Pires de Lima. Eça de Queiroz, o realismo e a circulação literária entre Portugal e Brasil, capítulo do Benjamin Abdala. A dimensão ficcional das figuras históricas em textos de imprensa queirosianos, o caso de Cartas de Londres, da Ana Teresa Peixinho. O último, Eça, aí a centralidade do ensaio de José Carlos Siqueira, para uma poética da personagem queirosiana Maria do Rosário Cunha, recepção crítica de Eça de Queiroz por Machado de Assis, da Marli Fantini, e uma antologia elaborada por Carlos Reis. Esse livro não trata exatamente da história de um livro, não é? Mas poderíamos dizer que ele aborda bem a fortuna crítica desse grande autor, de um autor que podemos dizer hoje que é multimediático, não é? Porque os brasileiros o conhecem muito bem, tanto a partir da leitura de seus livros, como da leitura de artigos que já foram veiculados, mas também pela televisão. Os escritos do Eça de Queiroz resultaram em importantes séries televisivas como O Primo Basílio e Os Maias. O aspecto que me chamou mais atenção diz justamente dessa circularidade, não é, dos textos de Eça, tanto do Brasil quanto na África, partindo de Portugal, retornando a Portugal, circulando na África e no Brasil, de modo que, como diz o organizador, trata-se aqui de pensar, não é, nas cimeiras ibero-americanas, mas também na perspectiva de uma comunidade ibero-afro-americana a partir da circulação de certos autores. Professora, a senhora pode destacar e comentar um dos capítulos do livro organizado pelo professor Benjamin Abdala? É difícil, então, para não ser injusta, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, existe uma belíssima antologia de textos do Eça de Queiroz que colocam bem em evidência essa relação do Eça com os brasileiros e vice-versa, não é? Então, nessa antologia elaborada pelo Carlos Reis, nós podemos ter a dimensão do quanto o escritor português, que na verdade vivia em Neuilly-sur-Seine, não é? Viveu boa parte da sua trajetória na França, tinha relações próximas com autores, com intelectuais brasileiros. Uma outra parte importante é o capítulo intitulado Eça de Queiroz, o passado, o presente, do Eduardo Prado, porque ele situa Eça de Queiroz no começo, justamente numa fase em que os próprios portugueses, digamos, uma inteligência portuguesa, havia abandonado seu Portugal. E tem uma frase linda e é com essa que eu vou terminar. O peninsular e o português, mais especialmente, parecia não ter mais a ação por destino, porque se entendia que a era da ação tinha acabado com a era da grandeza nacional. Mas ser grande é ser grande sempre, não é? Como o Eduardo Prado mostrará no decorrer desse belo artigo. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.